Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula e nessa aula a gente vai continuar falando sobre a biblioteca Inquiripai, tá bom? Bem, na aula de hoje nós vamos aprender a parte de Confime, tá? Bem, para quem está caindo nessa aula pela primeira vez, para poder utilizar da biblioteca é necessário fazer a instalação da mesma, tá? Então, abra o seu terminal e rode esse comando no seu terminal, tá? Pipistal Inquiripai. Para quem já está acompanhando as aulas, não é necessário fazer a instalação, porque já fizemos a instalação, tá bom? Bem, só um adentro, né? Se você rodar esse comando no seu terminal, ele vai instalar a biblioteca na sua máquina. Se você é igual a eu, que gosta de instalar no ambiente virtual, então crie o seu ambiente virtual e ative ela, tá? Se você for ativar e der um erro aqui, tá bom? No seu terminal, é porque não tem a permissão no seu sistema, tá? No seu computador. Então, tem um vídeo rapidamente aí no meu canal explicando como criar seu ambiente virtual e como ativá-lo, tá? Então, vou fazer lá a ativação com vocês para que você consiga fazer a ativação aqui, para que ele possa ativar seu ambiente virtual e aí você consegue fazer a instalação da biblioteca, tá bom? Bem, dito isso, bora para a aula de hoje, tá? Aqui no meu arquivo chamado, aqui dentro da minha pasta chamado Prompt, eu vou criar um arquivo chamado confirme.py, tá? Então, bora lá. Vamos para a aula de hoje, tá? O que é um prompt confirme, tá? O prompt confirme, gente, ele permite que o usuário responda sim, não. Então, é um prompt de confirmação, tá? Então, é de uma maneira bem que intuitiva. O usuário, ele vai selecionar, ele vai responder sim, não, tá? Bem, isso é útil para quê, Jéssica? De confirmações antes de executar uma ação, para criar menus de opções sim ou não, sei lá, evitar que o usuário tome uma decisão acidentalmente, entendeu? Então, é para isso que serve. Bem, sem demora, vamos ver aqui como isso é feito, tá? Eu tô com a voz um pouco cansada, mas bora lá, tá? Então, se a minha voz começar aí, é que eu estou com a voz cansada, que eu já falei muito por hoje, tá? Então, bora lá. Da biblioteca Inquiripai, eu vou importar o prompt, tá? Bem, a gente já aprendeu toda a parte da biblioteca Inquiripai, a parte de Inquire, tá? E agora a gente está aprendendo a parte de prompt, tá? Então, bora lá. Eu vou definir uma pergunta, viu, que vai ser visualizada para o usuário. Então, eu vou criar uma variável chamada pergunta, que eu vou atribuir para dentro dela uma lista de dicionário, tá? Cada dicionário eu posso ter um tipo de pergunta, tá? Então, eu posso ter várias perguntas feitas aqui, tá? Então, eu posso ter uma lista de perguntas, tá? Então, lembrando que cada dicionário desse eu posso configurar uma pergunta, tá? Como também posso configurar o tipo dessa pergunta e assim vai, tá? Então, a gente aqui nesse momento a gente só vai ter uma única pergunta, tá? Então, eu vou definir qual é o tipo, tá? Bem, o tipo é o de confirme, tá? Bem, o que eu estou fazendo? Eu estou definindo que o tipo da nossa pergunta vai ser confirme. Então, vai criar uma pergunta de sim ou não. O name é o nome da variável que eu quero armazenar a resposta. Eu quero armazenar em continuar, tá? A mensagem é a mensagem que vai ser exibida para o usuário, tá? Deseja continuar. Essa é a mensagem que vai ser exibida para o usuário, tá? Então, se eu utilizar aqui o prompt, né, para poder exibir no meu terminal, eu posso passar o quê? Ele espera receber o quê? A pergunta, tá? Então, onde está a minha pergunta? Está dentro da minha variável pergunta, onde eu tenho o quê? Uma lista de perguntas. Nesse caso, a gente tem uma lista de perguntas, porque eu só tenho uma única pergunta, tá? Que eu estou já dizendo para ele qual é o tipo, qual é aonde eu vou guardar a resposta, qual é a mensagem que vai ser exibida para o usuário, tá? Então, eu posso vir aqui e colocar pergunta. Eu vou atribuir tudo isso aqui, tá bom? Dentro de uma variável que eu vou chamar de resposta, tá?
e eu quero acessar a resposta do usuário. Eu quero ver como é que é essa interação, quando o usuário ele interagir com é, a minha pergunta que vai ser feita para ele no meu terminal, né? Deseja continuar? Então vai aparecer lá um Y e uma barra N, né? Então ele colocando o Y, que é de sim, como é que vai vir essa resposta para mim? E se ele colocar N, como é que vai vir essa resposta? Eu quero visualizar, tá bom? Como isso vem, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, print, o F para formatar a minha string, tá? Vou colocar aqui, ó, resposta. E onde é que está a resposta do usuário? Está dentro da minha variável resposta e eu consigo acessar ela pela chave continuar. Por quê? Porque essa chave aqui, eu acessando essa chave, ela me torna o valor dessa chave, que é o que é a resposta do usuário, viu? Tá bom? Então eu estou atribuindo a resposta do usuário para quê? Para dentro dessa variável, que é uma chave. Então a chave ela tem o que? O valor. E o valor dessa chave retorna o que? A resposta do usuário que o usuário escolheu, tá? Então, bora lá. Vamos dar o print aqui e vamos ver isso acontecer. Então, deseja continuar Y ou N, né? Se eu colocar aqui Y, é sim. Então, eu vejo que ele me retorna valores booleano, tá bom? True. Se eu colocar N, que vai ser não, ele vai me retornar, nesse caso, então, false, né? Que é de não. Então, ó, temos o true, verdadeiro, e falso, de falso, tá? Então a gente já sabe como isso me retorna, né? Então, pô, quer continuar? Vai ser true. Não quer continuar? Vai vir como falso, tá? Legal. Bem, bora continuar então, tá? Vamos definir um valor padrão, tá? Eu posso definir um valor padrão e caso o usuário, né, ele não digite nada, vai estar lá, né, como default, tá? Então eu vou vir aqui, default, e vou colocar false, tá? Então, eu estou definindo a resposta padrão como não. Eu vou rodar, vou simplesmente apertar Enter e ver que o no ele foi escolhido como padrão. Eu não apertei nada, eu não digitei o N, eu só apertei Enter, tá? Então, no, de não, tá? Então, não deseja continuar, porque eu deixei aqui como padrão, tá? Ou eu posso vir aqui e colocar true. E agora eu vou apertar Enter e ele vai yes, tá? Então, se eu não digitar nada, como valor padrão, ele vai estar como true, tá? Bem, então, bem rapidamente, né, que a gente viu todas essas partes, né, só para a gente poder ver como é que a gente pode fazer as coisas funcionar, tá? Então, vamos aprender e exibir diferentes mensagens baseadas na resposta do usuário, tá? Agora que a gente já sabe o que ele retorna, vamos ver como interagir, né? Como retornar uma resposta para o usuário, né? Que a gente pode trabalhar com isso, tá? Então, bora lá. Da biblioteca em KittyPy, eu vou importar o prompt. Bem, fazendo. Eu estou importando a biblioteca em KittyPy, que permite o quê? Criar perguntas interativas no nosso terminal, tá? Bem, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou copiar essa pergunta daqui, tá? O tipo vai ser confirme, tá? Porque o tipo é confirme que a gente está criando uma pergunta de sim ou não, tá? E a variável que eu vou guardar essa pergunta, a resposta do usuário, vai ser inscrição, tá? E a mensagem que eu vou exibir para o usuário é deseja se inscrever no nosso curso. E eu não vou deixar nada como padrão, tá? Bem, vou criar uma variável chamada resposta, que eu vou atribuir a resposta, né, dada pelo usuário. Então, eu vou exibir, né, a pergunta que está dentro da nossa variável pergunta, tá? E eu vou armazenar a resposta do usuário. Bem, pegando a resposta do usuário, eu vou verificar qual é a resposta do usuário, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, se
a resposta do usuário acessando a chave inscrição, bom, entendeu? Me retornar true, se ele disser sim, né? Você deseja se inscrever no nosso curso? Sim, eu desejo. Eu vou imprimir para ele, print, tá? Lembra, gente, só vai cair aqui se isso aqui for true, tá? Por isso eu tô fazendo aqui, ó. Eu não preciso fazer isso aqui é igual a true, tá? Porque isso aqui já me retorna true ou false, entendeu? Então ele só vai cair aqui se esse retorno aqui for true. Entendeu? A resposta que está o valor da minha chave inscrição, né? For true, quer dizer, o usuário ele disse sim, ele vai cair aqui, tá? Então eu não preciso colocar se é igual a true, tá? Basta eu vir aqui e simplesmente acessar. Então, se isso aqui for true, que a gente viu que ele retorna true ou false, então se o usuário ele disse sim, isso aqui vai me retornar true e eu vou entrar aqui. Entrando aqui, eu vou imprimir para o usuário que ótimo. Você está inscrito. Você está inscrito. Aí vamos colocar aqui um. Como o meu é o Windows, eu vou apertar o botãozinho aqui do Windows, mais o ponto, e aí ele me abre aqui para que eu possa ver alguns emojis, tá? Eu vou colocar aqui. Deixa eu ver aqui. Uns animais. Quero uma carinha de muita felicidade aqui. Vamos colocar isso aqui piscando, tá? Então, ótimo, você está inscrito. Se não, quer dizer que isso aqui retornou falso, então quer dizer que ele não deseja se inscrever no nosso canal, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, print. Que pena. Talvez a próxima. E eu vou até mudar aqui, ó. Deseja se inscrever no nosso canal? Você deseja se inscrever no nosso canal? Hein? Então, sim ou não, né? Se sim, ótimo, você está inscrito. Se não, que pena. Talvez na próxima. Ficar aqui uma carinha de triste, né? Ficamos triste. A pessoa não quis se inscrever no nosso canal. Então, bora lá. Uma carinha de triste. Prontinho. Bonitinho, tá, gente? Então, vamos rodar aqui. Vamos ver as coisas funcionando, tá? Deixa eu se inscrever no nosso canal. Eu vou apertar aqui o Y. Disse yes, sim. Então, podemos ver que ele entrou aqui. Vou deixar isso aqui como letra maiúscula. Ótimo, tá? Então, ótimo, você está inscrito, tá? Bem, bora de novo. Vou colocar N de não, né? E aí ver que ele cai aqui. Então, não foi true, foi falso. Que pena. Talvez na próxima, tá? Então, a gente pode ver aqui como é que a gente faz para poder, utilizando, né, o Wi-Fi, para exibir o que? Mensagens diferentes dependendo da escolha do usuário. Então, a gente pode exibir diferentes mensagens baseado que na resposta do usuário, tá? Bem, vamos fazer uma aplicação na prática, né? O quê? Fazer uma validação de exclusão de conta, tá? Então, vamos simular um sistema onde o usuário ele precisa confirmar 2 vezes antes de excluir sua conta, tá? Então, vamos fazer algo bem simples e depois a gente faz um projetozinho mais complexo, tá? Então, assim, só para a gente poder realmente fazer a parte de validação, tá? Então, bora lá. Eu vou importar da biblioteca em Kiripy o prompt, tá? Eu vou criar aqui 2 perguntas, tá? Então, eu estou criando uma variável chamada pergunta, que eu vou atribuir para dentro dela uma lista de dicionário, onde eu quero ter 2 perguntas, tá? Então, eu vou ter 2 dicionários aqui dentro, tá? Cada dicionário, gente, é onde vai estar a sua pergunta, porque ali você define o tipo, entendeu? Você define a variável,
viu? E você define a mensagem, tá? Então, a primeira pergunta, sim, cá, melhor de ver, vai ser o tipo, né? Qual é o tipo dessa pergunta? Vai ser de confirme, tá? Então, sim ou não, tá? Então, o tipo, confirme. Cria uma pergunta de sim ou não. Isso aqui, simples, né? O name. A gente já vê isso aqui muitas vezes. Eu tô criando o nome da variável onde será armazenada a resposta, tá? Vou criar aqui, sei lá, confirmação 1, tá? É, mensagem. A mensagem que vai ser exibida para o usuário. Tem certeza de que deseja excluir sua conta? Tá? Então, é a pergunta que vai ser exibida para o usuário. Eu vou criar uma outra pergunta, tá? Uma outra pergunta de confirmação, para ter certeza, tá? Supondo que ele realmente ele apertou lá. Falei para ele: você tem certeza que deseja excluir sua conta? Ele apertou sim. Ele colocou S, ele colocou Y, então sim. Né? Então ele vai cair aqui nessa outra pergunta. Então, aí tem. Qual é? Confirme. Eu quero realmente confirmar com ele que ele tem certeza tanto que ele quer excluir a conta dele, tá? Então, name, vou copiar essa variável, essa confirmação, só que agora vai ser dois, tá? A mensagem que vai ser exibida para o usuário, essa ação é, essa ação é irreversível. Tem certeza? Tá? Presta só atenção no que eu estou fazendo. Eu estou definindo o tipo de pergunta como confirma, então é sim ou não, tá? Eu estou criando o número da variável que armazenará a segunda resposta e eu estou perguntando, né? Estou né, definindo uma pergunta que só vai aparecer se a primeira for sim. Para isso acontecer, eu vou ter que fazer uma validação, tá bom? Então eu vou utilizar não o validate agora, eu vou utilizar a opção when. Essa nós ainda não vimos, tá? Que eu estou fazendo, tá? A opção when, ele faz com que a pergunta apareça apenas se a resposta anterior for sim. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou criar uma função lambda, tá? Respostas em, em respostas, confirme. Vou pegar aqui, confirmação 1. Vamos lá, o que eu estou fazendo? Estou checando se a primeira pergunta ela foi respondida como sim, tá? Lembre, isso aqui vai me retornar true, false. Se ele me retornar true, entendeu? Essa pergunta vai ser exibida para o usuário, tá? Eu vou querer realmente checar com ele se ele realmente deseja excluir a conta dele. O que eu estou dizendo para ele? Mas vamos lá, eu falei para ele, ó, tem certeza que deseja excluir sua conta? Ele foi e disse sim. Ele vai cair aqui, porque isso aqui me retornou que é true. Ele disse sim, então é true. Verdade, ele quer. Então eu vou falar para ele, ó, essa ação é irreversível. Tem certeza? E aí ele vai me responder sim, y, no, yes ou não, tá? Bem, vou colocar aqui as vírgulas, né? Senão teremos problema na hora de rodar. Pronto. As perguntas estão definidas. Já defini nossas perguntas, criei nossas perguntas. O que basta fazer é exibir agora para o usuário. Como é que eu faço isso? Vou criar uma variável chamada respostas, porque dentro dela que eu vou conseguir acessar a chave de confirmação, onde vai me retornar o valor da resposta do usuário, tá bom? E aqui, exibindo a mensagem, exibindo as perguntas, onde é que está nas perguntas? Dentro da minha variável perguntas, tá? Bem, bora lá. Vamos rodar e vamos ver o que vai acontecer, tá? Bem, a primeira coisa que eu vou fazer, ó, tem certeza que deseja excluir sua conta?
colocar N de não, de no. Então, isso aqui vai me retornar falso e não é para aparecer, então, essa segunda pergunta, tá? Então, vamos ver. Pronto, finalizou. Não apareceu. Então, essa verificação aqui está funcionando. Bora rodar de novo. Agora, eu vou apertar o Y de yes, que vai me retornar o quê? O true. Então, se ele vai me retornar true, isso aqui é verdade. Então, ele vai me exibir essa outra mensagem. Então, vamos lá. Tem certeza de que deseja excluir sua conta? Yes. Veja só, funcionou. Ele me trouxe a segunda pergunta. Essa ação é irrevisível. Tem certeza? Vou colocar aqui sim, tá? Pronto, finalizou o meu programa, tá? E se eu colocasse no? Não tinha nada, tá? Só ia aparecer aqui o no e também ia finalizar o programa, porque nós não estamos fazendo nada depois disso, tá? Bem, rapidamente, vamos passar aqui agora na parte de personalização, tá bom? E aí, eu já venho falando isso, né? Já faz tempo, né? Mas bora, né, falar aqui rapidamente. Eu tô passando a parte de personalização bem rápida, eu só tô mostrando como é que é feito aqui no prompt, né? Por questão realmente da gente aprender e ver como é que é feito. Eu estou mostrando caminhos das pedras. Mas eu já fiz um vídeo, eu tenho um vídeo só sobre estilo, tá? No meu canal. É um vídeo cansativo? É um vídeo cansativo. E eu sei que é um vídeo cansativo porque foi cansativo para fazer, né? Então, imagina, se foi cansativo para mim fazer, imagina o quão cansativo é de assistir, tá? Mas por que eu indico assistir? Eu indico assistir, gente, porque eu mostro o caminho das pedras. Eu mostro como é que você vai na documentação, como é que você olha lá as imagens. As imagens te dão o norte, te mostra, entendeu? O que é cada componente. E esse componente é o que você utiliza para poder fazer a personalização de estilo do seu prompt, do seu terminal, tá bom? Então, é legal, pelo menos, assistir o começo daquele vídeo para que você entenda como é que você olha, como é que você vê quais são os componentes, tá bom? E aí você pode seguir aí, fazendo aí as suas mudanças, suas personalizações, tá bom? Que eu vou mostrar como personaliza, mas eu não vou mostrar todos os componentes, tá, gente? Porque tem um vídeo só sobre isso que fala sobre todos os componentes, né? E eu mostro a documentação, e mostro lá as figuras, que mostra lá o que é cada um, tá? Que eu só vou mostrar como é que é feito, tá? Não vou ficar passando em cada um. Bem, dito isso, eu vou até na aula passada e eu vou copiar esse carinha aqui. E eu vou colar ele aqui, tá? E eu vou explicar. Embora eu não vou passar em todos eles, não vou passar, mas eu vou explicar, gente. Não vou jogar uma coisa aqui no vídeo e falar, vai lá assistir a aula de estilo e pronto. Não, né? Eu vou explicar sim, tá? O que eu estou fazendo? Eu estou definindo um estilo personalizado para modificar as cores e o formato de mensagem do nosso terminal, tá bom? Por quê? Porque se eu vier aqui no meu prompt, sempre olho e tal, o que é, o que ele espera receber, eu posso ver que esse prompt, ele é o que? Uma função, o def aqui, de função, uma palavra reservada do Python, tá? Eu não sei o que é um def. Bem, aqui já está dizendo para você o que ele é. Ele é uma function, ele é uma função, tá bom? O que ele espera receber? As perguntas, tá? O que eu posso passar? Outras coisas, mas eu também posso, não é obrigatório, mas eu posso passar um estilo. E o estilo, ele espera ser o quê? Ele espera que seja um dicionário de string, tá bom? Então eu tenho a chave e o valor em string. Ok, então eu já sei como é que tem que ser o estilo. Então o que eu estou criando aqui? Um dicionário, tá bom? Que eu tenho o quê? A chave e o valor em string. É o formato que ele espera receber. Então é assim que eu estou passando, tá? Eu estou atribuindo esse dicionário com os meus estilos personalizados dentro da minha variável, personalizando o estilo, para mim poder ir lá e colocar essa variável lá, tá bom? No meu prompt. Bem, vamos explicar aqui, cada um desse aqui, tá? Aqui eu estou modificando o ponto de interrogação, então esse question mark aqui é o ponto de interrogação com roxa, tá? E eu estou falando que o estilo dele é o quê? Negrito. Bem, o segundo aqui, eu estou modificando a pergunta exibida para cor que é azul escura, tá bom? E do estilo que é negrito. Então, essa aqui é o que? É a pergunta
que é a pergunta que é feita para o usuário. E eu estou dizendo que ela vai ser azul e negrita. Aqui é a resposta que o usuário vai dar. Eu vou multiplicar a resposta do usuário para quê? Para cor rosa e negrito, tá? Bem, para eu poder utilizar esse estilo, personalização de estilo, basta eu vir aonde? No meu prompt, tá bom? E aqui no style eu vou passar ele, porque ele espera receber o que? Um dicionário de string. E eu tenho meu dicionário de string aonde? Aqui, tá? Bem, dito isso, eu vou colocar aqui yes, tá? Então a gente pode ver que o ponto de interrogação está roxo, tá? A pergunta está azul e quando eu respondo ele fica o que? Rosa. Vou fazer aqui a resposta, ó, no rosa, tá? Então está personalizando. Bem, dito isso, agora vamos realmente colocar a mão na massa, né? Vamos fazer um projetinho aqui, tá bom? E ver as coisas funcionando, tá? Então, bora lá. Vamos fazer agora um exemplo mais concreto, tá? Vamos criar um sistema de login, tá? Onde a gente vai criar um projeto mais completo, tá? E o quê? E ele vai ser o quê? Interativo para simular um sistema de login, tá? Então, como é que vai ser? Tá? O que esse projeto vai incluir? A gente vai ter o login, tá? Então, o usuário ele vai inserir o nome de usuário e senha. A gente vai ter a parte de validação, tá? Então, a gente vai verificar se o nome de usuário e a senha estão corretos. A gente vai ter a opção de permanecer logado, tá? Então, a gente vai exibir uma mensagem amigável e informativa. E a gente vai ter também uma repetição, né? Um loop ali para permitir que o usuário tente fazer o login novamente em caso de erro, tá? Então, bora lá. Então, a gente vai ter o usuário. A gente vai, né? O usuário ele vai ser inserido, né? O nome de usuário e senha. A gente vai verificar o nome de usuário e a senha se estão corretos. A gente vai perguntar ao usuário se ele deseja permanecer logado. A gente vai exibir mensagens amigáveis e informativas. A gente vai permitir que o usuário tente fazer o login novamente em caso de erro, tá? Então, bora lá. Da biblioteca, em KiriPy, eu vou importar prompt. Bem, o que eu vou fazer? Eu vou simular um banco de dados. Nós não temos um banco de dados, então vamos simular que a gente tem um banco de dados, tá bom? Então a gente vai pegar os dados de usuário que são válidos, tá bom? Então a gente vai criar aqui uma variável chamada usuários, tá bom? E a gente vai atribuir para dentro dele um dicionário, tá bom? E aí a gente vai ter dois usuários, tá? Na primeira chave é o nome do usuário e na segunda é a senha do usuário, tá bom? Então aqui nós temos a chave e aqui nós temos o valor, tá? Bem, a chave é o nome do usuário, tá? Vou colocar Ademir e a senha vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? O próximo vai ser quem? Vou colocar Jéssica e eu vou dizer que a senha é 999, tá? 39. Essa é a senha da Jéssica, tá? Bem, então aqui a gente já criamos aqui os nossos usuários válidos, tá? Agora, bora lá. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma função principal, tá bom? Do meu programa, tá bom? Eu poderia criar a função principal do nosso programa def main, tá? E a gente saberia que essa é a função principal. Mas eu vou criar com outro nome, tá bom? Só que ele não deixa de ser o nossa função principal do nosso programa, tá? Eu vou colocar aqui, ó, sistema de login. O que eu vou fazer? Eu vou criar um loop infinito, tá? O que eu quero fazer com esse loop infinito que eu estou criando aqui? Eu estou criando um loop infinito para permitir que o usuário ele tente fazer login várias vezes, tá? Então, eu vou dar essa oportunidade para ele. Então, esse loop ele vai continuar enquanto o usuário quiser
fazer o login dele, tá? Lógico que a gente vai precisar, em algum momento, encerrar esse loop, tá? Mas a gente já vai ver isso. Bora lá. A primeira coisa que eu vou fazer é criar a pergunta, né, para o usuário, que é o quê? O nome do usuário e a senha, tá? Então, a gente vai criar aqui a perguntas de login, tá? Lembre, usuários válidos no meu banco de dados aqui que eu criei, tá? De exemplo, eu só tenho dois usuários. Então, é, eu só tenho o primeiro e o segundo, tá? Então, eu tenho a Jéssica com a senha 999 e eu tenho a Demi, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu só tenho dois usuários, tá? Então, ele tem que me digitar essas informações. Essas informações aqui são válidas, tá? Ao contrário disso, nada mais é válido, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui a primeira pergunta, tá? Então, qual é o tipo da pergunta, tá? Que eu vou estar exibindo no nosso terminal. Vai ser um input, tá? Então, o tipo da primeira pergunta é uma entrada de texto. Eu vou criar aqui uma variável chamada. Eu vou criar aqui, né, o nome da variável. Qual é o nome da variável que eu vou atribuir à resposta do usuário? Vai ser o usuário, que eu quero o quê? O nome do usuário, né? Então, o nome da resposta será armazenado em quê? Em usuário. Agora, a mensagem que vai ser exibida para o usuário. Então, ó, digite seu nome de usuário. Coisa que eu quero que ele me faça é que ele me digite o nome de usuário dele, tá? Então, o nome de usuário dele tem que ser Ademir ou Jéssica, tá? Qualquer outra coisa que seja diferente de Jéssica ou que seja diferente de Ademir não é válido. E a gente vai ter o quê? Fazer o quê? Uma validação, tá? Então, bora lá. Essa é a primeira pergunta. Bem, só com o nome, tem como eu liberar o login dele, né? Para eu fazer um login, eu preciso o quê? Do nome do usuário e a senha. Então, eu preciso fazer uma segunda pergunta, que é o quê? A senha, tá? Então, tipo, vai ser o quê? O password. Porque a gente já aprendeu que o password, ele oculta aqui no terminal, né? O texto, tá? Então, ele deixa o quê? O texto oculto. Então, vai ficar em formato que é de asterisco. Tudo que ele digitar vai estar em asterisco, tá? Então, vai ser o quê? Password. A variável, né? A variável name, eu vou criar como senha. E a mensagem que vai ser exibida para o usuário vai ser digite sua senha, tá? A gente não vai fazer aquela parte de criptografia de senha, tá? Lá na aula de password, eu fiz com vocês toda uma parte te ensinando a criptografar a senha para deixar a senha segura, tá? Que vou fazer essa parte porque essa parte aqui a gente tá fazendo um programazinho aqui sempre para a gente somente ver a parte de confirme, tá? Então a gente não vai fazer, mas se vocês quiserem, para poder aumentar aí, ver se vocês realmente estão entendendo, pega a aula de password, onde eu ensino a criptografar a senha e faça também a parte de criptografar a senha do usuário, tá? Bem, eu não vou fazer, mas tenho aí uma ideia para vocês. Bem, feita a pergunta, né? Tendo a pergunta pronta, eu tenho que exibir, fazer essas perguntas, né, ao usuário e armazenar o que é a resposta. Eu vou criar uma variável chamada resposta login e eu vou estar atribuindo a resposta dada pelo usuário. Então, eu vou criar aqui o meu prompt que vai exibir a pergunta e onde está a pergunta dentro da minha variável perguntas login, tá? Bem, bora lá. Posso obter o nome de usuário e a senha digitada pelo usuário. Como que eu faço isso? Se eu acessar a resposta login, tá bom? Pela sua chave usuário, eu não tenho aqui o que o usuário digitou na primeira pergunta, qual é o usuário dele? Tem. Então eu posso, porque isso aqui vai o quê? Eu estou acessando a chave usuário, que ele vai me retornar o seu valor, que é o que o usuário digitou, tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó, resposta. Eu vou colocar aqui usuário. Estou criando uma variável para atribuir
que o usuário digitou sobre o qual é que ele digitou lá do nome de usuário, tá? E aí a mesma coisa eu posso fazer o que para senha, tá? Então eu estou criando uma variável chamada senha que eu vou acessar chave, tá bom? Que é o que? Senha, que vai me retornar o valor que o usuário ele digitou, tá bom? Bem, tá. Agora eu já tenho aqui o nome do usuário e a senha. Eu preciso criar uma função que vai validar isso, porque eu preciso ver, tá? Se está certo, tá? Então eu preciso validar o quê? O login. Como eu fazer um login, entendeu? Sem fazer a verificação no meu banco de dados. Nesse caso, a gente não tem um banco de dados, mas a gente está simulando como a gente tivesse um banco de dados, tá? Então, a gente vai criar aqui uma função, def, tá bom? Que vai chamar validar login, tá? E eu espero receber dois parâmetros. O que eu espero receber? O usuário e a senha, tá bom? Bem, o que eu vou fazer? Eu vou verificar se o usuário ele existe no dicionário, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Se o usuário, tá bom? O usuário, o que o usuário lá digitou para mim, né? O nome do usuário. Eu vou verificar se ele existe aqui. Então, em usuários, já que você está fazendo? Eu estou verificando se o usuário, que o usuário digitou, existe no dicionário usuários, tá? Se existe aqui dentro, tá? Bem, se existir, eu tenho que fazer uma outra verificação. Então, end, tá? Lembre, agora lógica aí, a parte de tabela da verdade, lógica da matemática lógica aí, né? Para ele ser verdade, tá? O end para ser verdade, ambos têm que ser verdadeiro. Então, para que eu possa fazer o login no sistema, não só o usuário tem que conter aqui no meu dicionário, como a senha ela tem que ser válida, tá? Então eu vou fazer o quê, ó? O que eu verifiquei? O usuário, ele existe no meu dicionário? Vamos colocar aqui, a pessoa colocou Jéssica. Jéssica existe no meu dicionário? Existe. Então agora o que eu vou fazer? Vou pegar aqui o meu dicionário usuários, tá bom? E eu posso acessar essa chave, tá bom? A chave usuário, né? Então, que é Jéssica, então eu posso acessar aqui, ó, usuário, tá bom? Acessando a chave Jéssica, que vai me retornar o quê? O seu valor. O seu valor aqui é 999. Então, eu tenho que ver se ele é igual ao quê? Senha digitada, tá? Pelo usuário. Suponhamos que a senha digitada pelo usuário não foi 99, foi 996. 996 não é a senha da Jéssica. A senha da Jéssica é 999. Então, isso aqui vai dar falso. Então, isso aqui deu true e isso aqui deu falso. Mas a gente tem o operador AND. E o operador AND diz que para ser verdadeiro, ambos têm que ser verdade. Então, isso aqui vai me retornar o quê? Porque esse lado é falso e esse lado é verdadeiro. Então, tudo isso aqui se torna o quê? Falso, tá? Então, ele não vai entrar aqui. Mas suponhamos que a pessoa digitou Jéssica, e Jéssica ela existe dentro do dicionário, e acessando o usuário, chamando a chave Jéssica, retornando o valor 999, é igual a senha, suponhamos agora que sim, que a senha que o usuário digitou é 999. Então, isso aqui também é verdade. Isso é verdade e isso é verdade. E o operador AND fala o quê? Que para ser verdadeiro, ambos têm que ser verdade. E ambos são verdadeiros. Então, isso aqui vai me retornar true, tá? Então, aí, de uma maneira, assim, realmente profunda, daí vai poder entender, né? Então, bora lá. Verifica se o usuário existe no dicionário, usuário, e se a senha está correta, tá? Se o usuário e a senha estiver correto, eu vou só fazer o que eu vou, tá? Ó, verdade, tá certo, tá? Se o contrário, quer dizer que não está certo. Se ele não entrou aqui, alguma coisa está errada. Nome de usuário não temos no nosso dicionário, senha está errada. Então, eu vou retornar false, tá? Agora vamos fazer a validação, tá? A gente já tem lá o usuário e a senha digitada pelo usuário. Então, eu vou verificar o quê? Eu vou validar o login
usando o quê? A função que a gente criou. Então, eu vou fazer aqui, ó. Se validar login, que ele espera receber, lembra lá, ó, a minha função, ele espera receber dois parâmetros, o usuário e a senha. Então, eu vou passar esses atributos para ele, tá? Que é o quê? O usuário e senha, tá? Bem, agora que eu estou passando o usuário e senha, ele vai chamar essa minha função. Então, ele vai vir aqui e vai verificar, tá? Se o usuário ele existir no meu dicionário e o usuário ele for igual à senha que eu digitei, quer dizer, a senha que contei aqui foi igual, ele vai entrar aqui e vai retornar true. Senão, ele retorna falso. Bem, se ele retornar true, isso aqui vai continuar, vai entrar aqui e a gente vai continuar o sistema. Se não, aí a gente quer dizer que isso aqui é falso e aí a gente tem que fazer outras coisas, tá? Vamos primeiro acreditar que passou, o usuário digitou corretamente, tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou falar, olha, vou dar aqui um barra N para pular uma linha e vou falar, bem-vindo ou bem-vinda. E aí eu vou dizer, é o usuário, né? Vou colocar aqui o nome do usuário, tá? E aí eu vou dar aqui um barra E. Por quê? Porque agora eu vou fazer outra pergunta, tá? Eu estou fazendo até o momento. Se o login for bem sucedido, eu vou exibir uma mensagem de boas-vindas para o usuário, tá? Aí eu vou fazer agora a segunda pergunta para ele. Eu vou perguntar ao usuário se ele deseja permanecer logado. Ele já fez o login dele. Agora eu quero ver se ele quer permanecer logado, tá? Então eu vou criar aqui uma pergunta. Então eu vou criar uma variável chamada pergunta. Faltou o N aqui, manter logado. Eu vou atribuir o quê? Uma lista de dicionário. Bem, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar aqui o tipo, tá? Bem, eu quero, ó, pergunta, manter logado. Você quer manter logado? Sim ou não? É uma resposta simples. É sim, não, não precisamos dificultar isso, né? Então, vou perguntar para o usuário, deseja permanecer logado? Sim ou não? Então, o tipo dessa minha pergunta, o tipo do prompt de comando que a gente vai estar utilizando é o de confirme, tá? É o que a gente está aprendendo. A variável, né, onde eu vou guardar o que o usuário respondeu, vai ser o quê? Manter lugar. A mensagem que vai ser exibida para o usuário vai ser deseja permanecer logado. E aí, para a gente poder usar tudo que a gente aprendeu hoje, vamos usar aqui o default, né? Como padrão vai ser true, ele vai permanecer logado. Caso ele não digite nada, vai ficar como vai vir o true e ele vai permanecer logado, tá? Então, vai ser o tipo da pergunta é de confirme. A variável que eu vou guardar a resposta é manter logado. A mensagem recebida para o usuário é deseja permanecer logado. E o valor padrão vai ser true, vai ser sim. Bem, agora basta a gente exibir essa pergunta para o usuário e armazenar a nossa resposta, tá? Então, eu vou colocar aqui ó, uma variável chamada resposta manter logado, que eu vou atribuir o quê? A resposta do usuário. Então, eu vou exibir aqui o prompt, onde está a minha pergunta manter logada. É aqui que está a minha pergunta que eu quero exibir para o usuário, tá? Bem, feito isso, eu vou fazer o que agora? A verificação. Eu vou verificar se a resposta manter logado, na chave manter logado, tá bom? É true. Quer dizer, se é true, ele deseja manter logado. Então, eu vou simplesmente dizer para ele aqui, ó. Você permanecerá logado, tá? Se não, quer dizer que ele não quer permanecer logado, tá? Então, eu vou dar aqui um print. Você será desconectado ao sair, tá? E aqui fora do else, eu vou dar um break para a gente sair desse loop, tá?
Então, eu vou sair do loop após o login bem sucedido. O que tá vendo aqui, gente? Nem primeiro, tá? Se o usuário escolheu permanecer logado, eu vou exibir uma mensagem, tá? Somente isso. Se não, o que eu estou fazendo? Se o usuário escolher não permanecer logado, eu vou também exibir uma mensagem para ele dizendo: ó, você será desconectado ao sair. Por fim, finalizando, tá bom? Essa parte dentro do if, eu vou dar o quê? Um break, tá? Eu vou sair do loop após o login ser bem sucedido, porque eu já fiz a minha parte, né? Que foi o quê? Fazer, logar o usuário, né? Se a senha, se o usuário, o que ele me digitou como usuário e senha estiver correto, tá? E eu já fiz o que? A parte o quê? Permanecer logado, desconectar ele dependendo ali da pergunta, do que ele me responder, tá? Bem, se não, aí é a parte aqui do if aqui de cima, gente, tá? A parte de validação, né? Parte de validação, aqui da parte de validação, tá? Então, se o usuário e senha não estiver certo, algo aqui está errado, vai me retornar falso, e aí eu tenho que falar para o usuário, né? Chegar para ele aqui, vou dar aqui um /n, opa, nome de usuário ou senha incorretos. Tente novamente, tá? Então, se na validação ele retornar falso, quer dizer que ele, ó, vamos lá, vamos botar aqui, ó. Ele retorna falso o quê? Se o usuário não contém dentro do meu dicionário ou se a senha está incorreta. Então, me retornando falso, eu vou colocar aqui no else. Então, eu vou dizer para ele, ó, o nome de usuário ou a senha estão o quê? Incorretos. Tente o quê? Novamente. Bem, vamos continuar aqui, tá? Eu vou perguntar ao usuário se ele deseja tentar fazer o login novamente, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Pergunta, tentar novamente. E aqui eu vou criar a nossa pergunta, tá? Então, eu tô aqui definindo a pergunta ao usuário se ele deseja tentar fazer o login novamente. Então, eu vou dizer que o tipo, typer, é de confirme, porque eu só preciso saber se é sim ou não, se ele quer ou não, tá? A variável que eu vou guardar a resposta vai ser tentar novamente. A mensagem vai ser deseja tentar fazer login novamente. Então, a mensagem vai ser exibida para o usuário. E eu vou colocar como default true. Vou criar aqui uma variável chamada resposta, tentar novamente. Vou exibir a nossa pergunta para o usuário. Então, pergunta, tentar novamente. E aí eu vou fazer aqui uma verificação. Se not quer dizer se a resposta de tentar novamente, acessando a chave tentar novamente, retornar, não retornar true, quer dizer, se não for true, tá? Quer dizer, se for falso, quer dizer que ele não deseja tentar fazer o login novamente, o que, que eu vou fazer? Obrigada por usar o sistema de login. Até mais. E aí, saímos do nosso lucro, tá? Se não, quer dizer que ele quer tentar novamente, o lucro continua. Vai voltar lá para cima e vai começar tudo de novo, tá bom? E agora a gente precisa chamar a nossa função principal. Então, eu vou executar o nosso programa se o name for igual, se esse
aqui for o main principal, tá bom? For o que? O script principal. Se esse aqui for o script principal, eu vou chamar a função sistema login, tá bom? E aí a gente vai começar a fazer. E eu tô vendo que tem um erro ali. Que falta uma ajuda. Agora, bora lá. Digite seu nome de usuário. Tá bom, eu sei que aqui para ser válido tem que ser alguma dessas opções aqui. Primeiro vamos começar digitando tudo errado, tá? Vou colocar aqui Matheus. Vou colocar com H, né? Matheus. E a senha eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Nome de usuário ou senha incorretos. Tente novamente. Deseja tentar fazer login novamente? Eu quero tentar fazer novamente. Então, vou colocar o Y. Então, voltamos aqui para cima. Bora lá. Digite seu nome de usuário. Agora eu vou digitar o nome certo. Vou colocar aqui, ó, Jéssica, tá bom? Digite sua senha. Agora a senha eu vou colocar errada. Eu vou colocar aqui 1, 2, 3, a senha do admin. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Deu erro. Nome de usuário ou senha incorreto. Novamente, sim, por quê? Porque a Jéssica ela existe no dicionário. Porém, a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6 pertence a Jéssica, tá bom? A minha senha é 999. Então, bora lá. Quero tentar novamente, tá? Digite seu nome de usuário. Digite seu nome de usuário. Meu nome de usuário é Jéssica. E a senha? 999, tá? Bem-vindo ou bem-vinda, Jéssica. Então, passamos, tá? Então a validação realmente está sendo feita. Passamos aqui na parte de validação e chegamos aqui, tá? Deseja permanecer logado, tá? Bem, eu vou apertar o N de não. Você será desconectado ao sair. Pronto, finalizamos. Por quê? Porque eu já fiz a parte de login e eu quis desconectar. Então, acabou o programa. Bem, bora lá. Eu vou chegar aqui e vou de novo. Digite seu nome de usuário. Vou colocar Jéssica 999. Então, bem-vinda, Jéssica. Deseja permanecer logado? Deseja. Você permanecerá logado. E aí, novamente, encerra o programa, porque não tem mais nada para ser feito, tá, gente? Então, espero que vocês tenham entendido, né, como fazer, tá? Então, a gente criou aqui um projeto, tá? Um pouco mais completo, para a gente poder trabalhar com a parte de, de ver a parte com o filme realmente funcionando, tá? Então, como a gente poderia fazer isso, né? Como isso é feito, né? Como é que a gente utiliza o confirme? Então, a gente viu que ele é importante, né? Então, a gente fazer perguntas que a gente espera uma resposta simples do usuário. É sim ou não? Você deseja ou você não deseja? Você quer ou não quer? Tá bom? Você deseja permanecer logado? Sim ou não? Você deseja fazer uma nova operação? Sim ou não? Então, é a resposta direta que você espera do usuário, então você já passa isso para ele, entendeu? Então, no lugar de você utilizar o tipo input, onde ele teria que digitar algo, você já está passando para ele uma de confirmação, né? Então, você já está dando ali duas opções para ele, sim ou não, tá? Então, ele só tem duas escolhas, ou sim ou não. Então, o confirme é muito importante nessas horas, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido, pessoal. Até mais e tchau, tchau!